Eu vou falar daqui só para poder enxergar a tela que está sendo projetada lá, então por isso que eu estou falando daqui. Daqui a pouco eu volto para lá e a gente conduz a reunião. Então vamos dar início à 492ª reunião ordinária do Conselho Setorial de Tecnologia, né, finalizando o mês de março, né, comemorando os 330 anos da cidade de Curitiba, né, e também aproveitando para homenagear as mulheres do setor de tecnologia. Tá, então vocês devem ter acompanhado aí nos últimos 15 dias, né, a equipe de comunicação do setor de tecnologia, em conjunto com os diretórios acadêmicos, com o CEAS, né, homenageou, né, 13 personalidades, né, 13 mulheres do setor de tecnologia. Eu vou citá-las todas agora aqui na forma de a gente homenageá-las, né, e homenageando essas 13 mulheres, nós estaremos homenageando a todas as mulheres do setor de tecnologia, a todas as mulheres da Universidade Federal do Paraná e todas as mulheres do mundo, né, porque elas são parte, né, efetiva do que a gente entende de melhor que a gente tem dentro da gente e com a gente, né? Então, as indicadas pela comunidade universitária foram Otília Márcia Marcazzi Rodrigues, da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo, né? Eu não sei se está na ordem ali, né? Não. Mas depois vocês podem ver todos, né? A professora Márcia de Andrade Pereira Bernardines, da Coordenação de Direito Civil da EP, indicada pelo DE. A professora Rosemaria Hoffmann Ribani, em memória, do DEC e da EC. A professora Alessandra Cristina Pedro, do DEC e da EC também. A professora Susan Grace Karp, do Departamento de Engenharia de Processo e Biotecnologia, indicada também pelo DAEB. A professora Mariana Kleiner, da pós-graduação em Engenharia de Produção. A professora Nicole Cristine Sotsek Ramos, do Departamento de Engenharia de Produção e da pós-graduação em Engenharia de Produção. A professora Karen Graf, do DEMEC e CAEN. A professora Ana Flávia Locatelli Godoy, da Coordenação de Engenharia Ambiental e do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental. A professora Mônica Beatriz Kolicheski, do DEC. A professora Maria José Jerônimo Santana Ponte, do DEMEC. A professora Ana Sofia Climaco Monteiro de Oliveira, DEMEC. E a professora Michele Rigon Speer, do DEC. Nós também queríamos homenagear a professora Adriana, né, de Paulo Lacerda Santos, do DEP, mas ela não está aqui ainda no momento, então quando ela chegar a gente faz uma homenagem especial à professora Adriana. Então, vocês viram ali, todas são homenageadas, né? Esses são os banners que foram disponibilizados, né, divulgados no Instagram do setor de tecnologia. Para quem não sabe como essas informações chegam ao Instagram do setor, né, a mensagem deve ser enviada para o tecnologia.mkt@ufpr.br. Então a equipe de comunicação, né, comandada pelo professor André Belino Mariano e uma equipe de 6 alunos que está conduzindo, né, as divulgações do setor de tecnologia. Por favor, usem esse canal de comunicação, tá? tecnologia.mkt@ufpr.br no Instagram. Esse é o e-mail, né? Vocês podem ver lá no Instagram do tecnologia.ufpr. Sigam, né, o tecnologia.ufpr no Instagram. Então, dessa forma, né, eu gostaria de homenagear todas as mulheres do setor de tecnologia, né? São essas que estão colocadas ali. E, para finalizar essa homenagem às mulheres do setor de tecnologia, a gente observou outros setores da nossa universidade e observou que na galeria da direção apareciam também as fotos dos vice-diretores, né? Diante dessa motivação e pensando no mês de março e pensando no nosso setor de tecnologia, eu e o professor Pablo, né, decidimos, né, conversamos, é claro, com as pessoas, conversamos com o pessoal do gabinete para pedir, né, a opinião. Chegamos à conclusão que o setor de tecnologia também deve homenagear a sua diretora do setor, da gestão anterior, porque a professora Regina foi diretora do setor de tecnologia durante o segundo semestre de 2022. Né, com o afastamento do professor Horácio, quem assumiu a direção
foi a professora Regina, e todos sabemos que ela foi efetivamente a diretora do setor de tecnologia durante o segundo semestre de 2022. Desta forma, né, o setor de tecnologia achou por bem, né, colocar na galeria dos diretores do setor de tecnologia a foto da professora Regina, né, de forma a homenageá-la, né, a professora Regina, como está colocada ali, né, diretora do setor de tecnologia durante o segundo semestre de 2022. Então hoje nós, né, finalizando essa primeira parte da reunião, homenageando as mulheres do setor de tecnologia, nós vamos convidar a professora Regina para descerrar aqui o quadro, né, que vai ser colocado na galeria dos diretores do setor de tecnologia, e para que ela também, né, faça uso da palavra da forma que achar por bem. Tá? Eu não sei, Regina, se você prefere falar e depois a gente descerra a placa, eu acho que é melhor. Então eu lhe passo a palavra e depois nós descerramos a placa da fotografia. Por favor. Bom dia a todos. Apenas eu gostaria de colocar dois momentos, né? Agradecer imensamente a direção, que houve o reconhecimento, então, do meu cargo como diretora do setor, então, ao professor Luiz Fernando, ao professor Pablo, e também mencionar o professor Horácio, porque ele sempre colocou que a nossa gestão era uma gestão horizontalizada. E eu sempre disse a ele que realmente nós sempre dividíamos, né, a direção. Só que no final, né, efetivamente, eu acabei assumindo, né, o cargo da direção. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento, então, a essas pessoas, e gostaria, na verdade, de dedicar, né, esse quadro, como foi colocado ali, a todas as mulheres do nosso setor de tecnologia, sejam nós servidoras técnicas ou as servidoras docentes. Muito obrigada. Após o desarmamento tirar a manta de cima da foto, eu gostaria de chamar todas as mulheres que estão presentes para que elas viessem aqui à frente para a gente tirar uma foto. Tá? Então, vamos encerrar, né, e vamos ver todos aqui à frente para tirar uma fotografia. Ok? Por favor. Venha, Cris, venha. Então vamos aqui. Tá, né? É muita mulher bonita junto, cara. Por favor.
Vai. Eu acho que eu ia fazer isso à 1h30 da tarde, mas acho melhor fazer aqui hoje com todos que estão presentes aqui no setor de tecnologia. Então vamos finalizar a homenagem ao mês da mulher, né, homenageando quem organizou o evento. Né? É claro que na hora que eu estou homenageando a professora Adriana, eu estarei homenageando também a todos que participaram, né, a todos e todas que participaram na organização do evento de hoje à tarde, de amanhã, né? Mulher Estilo de Vida. Então, por favor, Débora. Ali. Tá com a Ana? Não, tá aqui, ó. Ah, tá ali. Então, também tem a homenagem, né, escrita pelo pessoal da produção, pelo professor Mauro. Né? Então, nós também temos um banner referente à professora Adriana. Tá? Muito obrigado, professora Adriana, né, pela organização. Quero ler. Tá lá? Fácil. Eu vou ler. Ah. Você faz. Eu vou ler. Os outros todos tiveram tempo de estar. Vamos lá. Adriana é uma pessoa com muitas qualidades. É dinâmica, prestativa, incrível, dedicada, muito atenciosa com seus alunos e colegas. Busca incessantemente por melhorias e a mãe coruja da Amanda e do Bruno. Atleta de beach tênis, muito amiga, sábia e conselheira. Super envolvida com a comunidade acadêmica e com a igreja. Enfim, uma mulher espetacular, cheia de luz e a nossa organizadora do evento de mulheres. Obrigado, professora Adriana. Eu não vou alongar os informes hoje, né, para a gente conseguir atender a pauta da reunião. Nós temos o evento à tarde, então eu gostaria muito de a gente atrasar a reunião para estar todos disponíveis para o evento da 1h30 hoje à tarde. Então, mas alguns informes são importantes e eu vou rapidamente passar a eles, né? Que são, vocês devem lembrar da última reunião que eu falei que nós tínhamos um regimento que estava estacionado desde 2019, então a gente já conseguiu fazer com que ele andasse, já foi publicado. Tá? Então já está disponível na página do setor o regimento, né, aprovado pelo COPLAD em 2019. Né? Então agora nós já temos definido uma comissão que já vai estar trabalhando em cima, né, do novo regimento. Vocês também devem ter observado que a gente pode agora emitir, vocês podem acompanhar as portarias emitidas pela direção do setor de tecnologia com visualização livre no SEI. Tá? Então lá no SEI vocês conseguem acessar todas as portarias emitidas pela direção do setor de tecnologia. Então não sabe se perdeu a portaria, lá vai estar todas as portarias assinadas por mim ou pelo Pablo, né, que estão disponíveis no SEI. Onde fica mesmo, Ana? É no site do setor, no lado direito. Você consegue abrir, né? Só um segundo. Do lado direito, ele tem servidor, aí tem o link ali para as portarias que ele já redireciona para o SEI e ele é aberto. Qualquer pessoa
puder subir. Olha. Aí aqui a gente já deixou selecionado o TCUA, onde são geradas as portarias da direção, mas em cima lá você pode até selecionar outras unidades. Aí olha aqui no TCUA. Colocar data, outros dados também. Clica ali, pode clicar nada. Então aí aparecem todas, né? Então, por exemplo, as chefias, né, que quiserem colocar as portarias ali, podem colocar, né, os departamentos, as coordenações, então todas as portarias de cada órgão podem ser disponibilizadas diretamente no SAFE. Né? Facilita o monte, né? Então, quer dizer, quando você quer procurar uma portaria, facilmente você encontra ali. Então, não são todas as unidades da UFPR que já estão usando as portarias, né? Esse serviço do SAFE, mas já estão ali colocados, quem precisar das portarias do setor de tecnologia vão estar disponíveis. Ok? Também gostaria de informar que os servidores do Centro Sebastião Pedro Júnior e Cristiane Rodrigues, como representantes titulares e suplentes, respectivamente, do setor de tecnologia, junto ao Comitê Assessor de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROET. Informar a chegada do novo professor lá na elétrica, né, o Luiz Schwartz, né, para o departamento de engenharia elétrica, portaria da UFPR 334, de 22 de março de 2023. A aposentadoria. É só informar que ele não pôde comparecer, porque eu saí lá da banca que ele estava apresentando o trabalho de pós-doc dele para... Obrigado, Ana. Desculpa. Ai, Não, desculpa, não foi por mal, é que eu queria agradecer mesmo a disponibilidade de ter vindo aqui. Muito obrigado. precisando prestigiar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sei que é corrido que eu tenho, por isso que eu chamo para falar. Me perdoa. Não foi por mal. Obrigado. Obrigado, professor. Então, o Luiz está defendendo, mostrando o trabalho do pós-doc, isso? Aposentadoria do servidor docente Álvaro Luiz Matias, do Departamento de Engenharia Química, então, a portaria do dia 27 de fevereiro de 2023. Então, agradeço, a direção agradece muito a contribuição do professor Álvaro por esses quase 40 anos, acho que mais de 40 anos que ele se dedicou à UFPR. Né? Os novos chefes do departamento, coordenadores de graduação, nós temos a nova coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, a professora Sinara, aqui, né? E a vice-coordenadora, a professora Ana Flávia. Então sejam bem-vindos ao Conselho Setorial. Teremos também, houve também a eleição do Departamento de Arquitetura, né? E a professora Helena, né? Que é a decana, com a posse, né? Na próxima reunião, a posse já está correndo, né? Mas a nova chefe e vice-suplente do Departamento de Arquitetura vem para a próxima reunião, a professora Andréia e a professora Mandianita, né? Ok, vamos dar início então à aprovação da Então, a aprovação da ata da reunião anterior, né, foi encaminhada por e-mail para todos, né? Algum comentário em relação à ata? Então, em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião do 490ª, 91ª reunião do Conselho Setorial de Tecnologia. Vamos à etapa das homologações. Nós temos 2 processos de homologação. Tá? Eu vou ler aqui o processo, então peço o relator que não precisa repetir o conteúdo do projeto que vai ser homologado, do processo que vai ser homologado. Então, o processo número 1 das homologações, o processo 23.075.003153/2023-35, de interesse do Departamento de Construção Civil, né? Aqui está, Engenharia Civil, então tem que arrumar, né? Construção Civil, homologação do AD referendo 23, trata-se do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, titulado da célula BIM UFPR, entre a Rede Catarinense de Inovação, a Universidade Federal do Paraná e a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento de Ciência da Tecnologia Pública. Objeto: instalar uma célula BIM com candidatura aprovada. Coordenador do projeto, professora Lia Amor, fiscal, professora Amanda Jarek, plano de trabalho apresentado, conforme retificado pela informação número 8, minuta apresentado, valor total R$121.000, valor tributário R$12.100, ressarcimentos ao UFPR R$12.100,
serão 4% para o FDA, 2% para o FPR, 2% para o departamento e 2% para o setor. Data de início, abril de 2023, data de finalização, julho de 2023. Conselheira relatora, professora Juliana Sade. Por favor, professora Juliana. Bom dia a todos. Como o professor Luiz já fez um histórico, eu vou passar um pouquinho aqui para o meio da minha fundamentação para não repetir nenhuma informação. Tá? Então, basta informar aqui que constam dos processos planos de trabalho docente da professora Lia Mamoto, Bárbara Talamini Vilas Boas e Isabela Chaves. Plano de trabalho, termo de responsabilidade da coordenadora e da fiscal, que é a professora doutora Amanda Jarek, que não pertence à equipe da proposta parceria. Minuta de acordo da parceria, declaração de escolha da Fundação FUNPAR para a execução do projeto, manifestação de interesse e justificativa de preço da FUNPAR, parecer de avaliação do mérito do projeto e extrato da ata de aprovação em plenária departamental. Foram realizadas algumas retificações aqui, especialmente no quantitativo de bolsas e valor informado. O valor final já foi dito aqui também, já foi informado pelo professor Luiz. Então, passando aqui que o valor da concessão de bolsas é um item que a gente precisa levar em consideração, porque teve alteração após a aprovação do plenário departamental. O valor de concessão de bolsas a alunos da UFPR é definido no artigo 17 da Resolução 4117, COPLAD, em que discentes de graduação se enquadram na categoria IC e discentes de mestrado na categoria GM, sendo que eles poderão receber um valor limitado a 3 vezes os valores estabelecidos pelo CNPq para bolsas no país. Sendo que o presente projeto inclui todas as documentações necessárias pela Resolução 4117, as documentações já informadas aqui, todas elas com link no SEI lá no parecer, e seu mérito e composição da equipe técnica já foram julgados pelo colegiado da unidade proponente no parecer designado. Atende o artigo 17 da Resolução 4117 do COPLAD, que versa sobre limites de valores de bolsas adicentes da UFPR. Logo, todas as bolsas estão dentro daquele limite de 3 vezes o valor estabelecido pelo CNPq. E atende também o artigo 33 da Resolução 4117 da COPLAD, que versa sobre ressarcimento ao UFPR dos projetos, frisando aqui que valores de bolsas adicentes, todo o valor destinado nesse projeto é de bolsas adicentes, podem ser excluídos do cálculo de ressarcimento. Entretanto, nesse caso, as bolsas devem ser revertidas para o UFPR para uso compartilhado. Não é, então, a situação aplicada no caso em tela. Então, ele atende aí a esse artigo 33 com ressarcimento de 10% para o UFPR. Tendo atendido todos esses critérios, eu sou de parecer favorável à aprovação da referida parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, professora Juliana. Em discussão, em regime de votação, os que concordam com o parecer permanece como estão, os que discordam se manifestem, aprovado por unanimidade. Obrigado, Juliana. Adiantando, já aproveitando, eu e o professor Paulo estamos conversando com o professor Tales, que é ali das Ciências Biológicas, diretor das Ciências Biológicas, e está tendo, brevemente terá uma reunião do COPLAD, onde vai ser apresentada uma revisão da Resolução 41 de 2017. A 2017 vai ser modificada. Tá? Então, brevemente, provavelmente na próxima reunião do COPLAD, essa resolução vai ser colocada em discussão. Segundo item do processo, o segundo item das homologações é o processo 23.035.013.2013 2023/28, do interesse do LACAL, Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos, homologação do ADEC Fernando 24, que aprovou a proposta do Laboratório de Análise de Combustíveis Automotivos, LACAL da FPR, para o edital da FDA, fluxo programado 2, conforme citado pelo despacho 2 e no item 462 do edital. O objetivo: incorporar computador de grande performance com apoio a projetos de pesquisa e extensão, visando a melhoria da qualidade dessas atividades com interesse estratégico para a comunidade da UFPR, em consonância com o desenvolvimento institucional TDI do UFPR 2022-2026. Conselheiro relator, o discente Leonardo Monteiro Rivas, que eu convido à frente para ler o seu parecer. Bom dia a todos. Assim
na parte do relato, não de informações que o professor Luiz Fernando já expôs. Então eu vou direto para a parte da fundamentação, na verdade, porque é um processo bem simples. A proposta apresentada pelo professor Dr. Carlos Itsu Yamamoto, que foi quem enviou a proposta do lockout, em conjunto com os outros documentos anexados ao processo e neste parecer previamente mencionados, no caso mencionados pelo professor Luiz, está de acordo com as características para elegibilidade exigidas pelo edital. Da mesma forma, todos os documentos foram anexados ao processo e encaminhados às instâncias competentes dentro do prazo estabelecido pelo edital. E já na conclusão, estando no processo todos os documentos anexados de acordo com as especificidades do edital fluxo programado 2021/2, sou de parecer favorável à homologação do de referendo no documento 5366970. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. Obrigado, Leonardo. Em regime de discussão, lembrando que esse foi o edital da Proplan, né, onde estava disponibilizando quase 40 computadores em alta performance, né? E como o lockout, à época, seguindo o regimento, era órgão auxiliar do setor de tecnologia, passou por aqui, senão a partir de agora, eu acho que ele já não é mais, né, órgão auxiliar, não deixa de ser órgão auxiliar, então vai passar lá pelo departamento de engenharia química, tá? Então, regime de votação, os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro item das deliberações é o item número 3, processo 23.035.007.381/2023-84, no SINA, de interesse do Departamento de Engenharia Mecânica, objeto abertura do curso de especialização de Engenharia de Manutenção, turma 2023, grupo EAD, ES-68-2022, valor total do curso R$ 592.800, taxas UFPR 88.920, sendo 8%, FLA 8%, UFPR 2%, departamento 3%, setor 2%. Fundação escolhida, né? Realizar chamamento público, valor do ressarcimento previsto dos custos operacionais da fundação, 88.920, coordenador Alexandre Augusto, pescador Sadá, fiscal Ravilson Antônio Chemi Filho, data de início 2/1/2023, data fim de 12/25. Então, o relator é o professor Marcos Santiago Mafra, a quem eu agradeço antecipadamente, né, porque ele fez o parecer, ele teve que revisar esse parecer, né, então, agradeço de antemão, professor Mafra, aí a disponibilidade e ajuda, né, com a relatoria desse processo. Bom dia a todos e todas. Queria pedir licença só fazer um pequeno registro aqui. Eu fui chefe de departamento em 2013 e eu lembro que na época eu reclamava muito dos processos que vinham para a gente sem instrução. E eu fico muito contente de ver que alguém teve essa iniciativa, já dei os parabéns pessoalmente à Ana, e hoje os processos vêm tão bem instruídos que diz até o parágrafo, né? E são essas pequenas coisas, Sr. Paulo, que fazem a qualidade de vida nossa no ambiente de trabalho melhorar. Parabéns a quem teve a iniciativa e a Ana por manter isso dessa frente. Tem algumas pequenas divergências nas informações que estão ali, porque foi até um parecer que teve em análise, né? Então, o curso tem como objetivo principal formar um profissional completo em termos de conhecimento das tecnologias de manutenção 4.0 e as respectivas interações entre as pessoas, as empresas e os governos nesse contexto. A análise do processo, então, tendo como base estabelecido no artigo 21 da Resolução 41/17 Populate, observa-se que o plano de aplicação do plano de trabalho, né, o projeto prevê uma arrecadação de R$ 592.800, decorrente de 24 mensalidades recolhidas por até 50 pagantes de um universo de 56 vagas. As despesas previstas contemplam R$ 140.800 para professores internos, UFPR, R$ 92.000 para professores externos ao UFPR, além de R$ 30.000 para pagamento de diárias no país ou exterior e R$ 10.000 para bolsas para alunos. Tá? Eu só sumarizei as principais despesas, porque o processo ele tem tudo isso bem discriminado em várias rubricas. Tá?
A proposta ainda prevê 89 mil para ressarcimento dos custos operacionais da fundação e 59 mil, esse valor está diferente da lei, 59.280 para ressarcimento do FPR, sendo 4% do FDA, o FPR 2%, o departamento 2%, o setor 2%. Pelo que me foi dito, acho que ele tinha feito o projeto em cima de uma resolução que já tinha sido revogada e os percentuais eram levemente superiores, principalmente FDA e o FPR. Aí ele fez esse ajuste em função disso e os valores atuais são esses. São ainda previstos pagamentos em diversos elementos de despesa, tais como investimento nas salas, coffee break, almoço, taxa de banco, visitas técnicas, livros, equipamentos para medição de vibrações, inscrições em congressos e conferências, softwares de engenharia, dentre outros, que na análise deste relatório estão diretamente relacionados à estrutura técnica e administrativa do curso. Por fim, a proposta prevê o pagamento de 36 mil no elemento Bolsa Coordenador do Projeto. 2. Valores previstos para ressarcimento do UFPR nos termos do artigo 33 e seus parágrafos. Conforme descrito anteriormente, a proposta prevê ressarcimento a todas as unidades da UFPR nos termos da resolução vigente. Servidor da ativa não participante da equipe técnica do projeto para atuar como fiscal de sua execução e supervisão e supervisionar sua atuação. O projeto indica o professor Alisson Antônio Filho, do Departamento de Engenharia Mecânica, para atuar como fiscal do projeto. Foi verificado que, assim como estabelecido na norma, o professor Avilson é servidor da ativa e não participa da equipe. Ressalta-se que os demais itens do artigo 21 da referida resolução não se aplicam ao momento atual do projeto, devendo, portanto, ser observado durante a sua execução, questão de guarda de documentos, notas, estão todos descritos lá. Então, parecer, considerando que o projeto teve seu mérito devidamente analisado e aprovado na unidade proponente, considerando que os itens 1, 2 e 3 do artigo 21 da resolução 41/17 popular foram devidamente atendidos na proposta, sou de favorecer favorável à aprovação do projeto no nome do Conselho Setorial do Setor Tecnologia, salvo o juízo. Este é o parecer. Obrigado, professor Mafra. Então, como o senhor mencionou aí a equipe do setor de tecnologia, então isso é um procedimento que a equipe do setor de tecnologia, comandada pela chefe de gabinete, a Ana, que está organizando o setorial dessa forma. Então, parabéns à equipe do setor. Parabéns à direção. Então, obrigado pelo relato, passo à discussão. Em regime de votação, os que concordam com o parecer do professor Mafra permanecem como estão, os que não concordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta, o item número 4, processo 23.035.006801/2023, de interesse do Departamento de Construção Civil, deliberação para a celebração do contrato de prestação de serviço técnico especializado entre esta universidade e o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, cujo objeto visa integrar o pesquisador da UFPR à equipe do projeto de pesquisa, avaliação da efetividade da proteção catódica na integridade estrutural de dutos flexíveis e acessórios, visando contribuir com práticas de operação e manutenção para a extensão da vida útil em andamento do LACTEC e apoiar o desenvolvimento da modelagem computacional da permeabilidade de proteção catódica em linhas flexíveis. Plano de trabalho apresentado, coordenador professor Marcos Arnes, fiscal professora Isabela Andrestevic Chaves, valor total R$ 42.392,40, ressarcimentos ao UFPR 10% desse valor, serão 4% para o FLA, 2% para o UFPR, 2% para o departamento e 2% para o setor. Data de início, início da vigência do acordo vinculante, data fim da vigência do acordo vinculante. Aprovação departamental em 2 de março de 2023, conforme extrato de ata 534-455-78. Convido a conselheira, a professora Suzana Luiz Cato, para ler seu parecer. Bom dia.
Professor Luiz, só uma dúvida, eu leio meu parecer integral ou só faço um recorte sobre o que foi feito anteriormente? Se você não quiser repetir o que eu já Tá. digo, não há necessidade disso, tá? Tá É projetado. informação repetida, né? Tá. Tá? Ok, então o processo referido há pouco, né, foi aberto pelo professor Marcos Arndt. Foram anexados todos os formulários, né, de acordo com o modelo SPIN Parcerias, inclusive a minuta de termo de contrato, né. O plano de trabalho foi apresentado no modelo SPIN Parcerias, informando então que o projeto seria desenvolvido ao longo de 24 meses. A equipe UFPR, formada pelo professor Marcos Arndt, que receberá a retribuição pecuniária de 18 parcelas de R$ 2.119,62, totalizando R$ 38.153,16. A carga horária total prevista para o docente é de 192 horas, distribuídas ao longo dos 24 meses. Serão disponibilizados um gabinete de professor e um microcomputador da UFPR com ressarcimento total de R$ 4.239,24 à UFPR, distribuído nos termos da Resolução 4117 do COPLAT, os percentuais referidos há pouco. O valor total do projeto é de R$ 42.392,40. A origem do recurso é o LACTEC. Não haverá participação de fundação de apoio. Os resultados esperados entregáveis são um aluno de mestrado orientado e o relatório final do projeto. Bom, os demais documentos foram apresentados também de acordo com o modelo da SPIN. E em 2/3 de 2023, a plenária do Departamento de Construção Civil aprovou por unanimidade o parecer da relatora, professora Roberta Bonfim Koskowski, favorável à aprovação conforme o extrato de ato departamental. A relatora ressaltou que o valor da retribuição a ser concedido ao docente e a carga horária a ser destinada ao projeto estão de acordo com o estabelecido na Resolução 4117 do COPLAT. Foi anexado posteriormente o plano individual de trabalho do professor Marcos Arndt, PIT, o qual demonstra que a alocação da carga horária total de 192 horas em 24 meses, que está prevista no projeto, está de acordo com a Lei 13.243 de 2016, que estabelece o máximo de 416 horas anuais para atividades dessa natureza, somadas. O servidor Álvaro Pereira de Souza, coordenador do Produtec, manifestou-se por meio de despacho informando que o presente processo, do ponto de vista documental, atende às normativas da UFPR e está adequado à legislação federal vigente. E, por último, foi anexado ao processo uma declaração do diretor-presidente do LACTEC, Luiz Fernando Viana, e do diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Marcelo Machado, manifestando interesse na participação do professor Marcos Arndt no projeto de pesquisa referido neste processo. Bom, a fundamentação legal seria, então, a Lei nº 13.243 de 2016, em seu artigo 14, que estabelece que o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nessa lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza. Ainda a lei estabelece que as atividades de que tratam os incisos 11 e 12, referidos aqui, retribuição pecuniária, as atividades, no caso, não deverão exceder, computadas isoladamente ou em conjunto, 8 horas semanais ou 416 horas anuais. A resolução 4117 do COPLAT, citada anteriormente, normatiza o relacionamento da Universidade Federal do Paraná com suas fundações de apoio, especialmente quanto aos projetos desenvolvidos em colaboração. Ainda que o presente projeto não tenha participação de fundação de apoio, observa-se que o valor da retribuição pecuniária de R$ 198,71 por hora está de acordo com o estabelecido nessa resolução, a saber, o artigo 14, referido aqui. Bom, a conclusão, então, tendo em vista a adequação do tema do projeto à área de atuação do professor Marcos Arndt, o interesse do Departamento de Construção Civil, o atendimento às instruções processuais da UFPR e a adequação à legislação vigente, manifesto parecer favorável à celebração do acordo do LACTEC-UFPR para a realização do projeto Avaliação da Efetividade da Proteção Catódica na Integridade Estrutural de Dutos Flexíveis e Acessórios
visando contribuir com práticas de operação e manutenção para a extensão da vida útil. Salvo o melhor juízo, esse é o meu parecer. Obrigado, professora Susan. Em discussão? Em regime de votação, coloco em regime de votação, parceira da professora Susan. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professora Susan. Próximo item de pauta, item número 5, que é o processo 23.035.78942/2022/49, de interesse da direção do setor de tecnologia por meio do Produtec, deliberação para aprovação da celebração da minuta de contrato da parceria PDI tripartite entre essa universidade, FUNPAR e CPKK, selo de consato CAGE Conservado S.A., cujo objeto visa aprimorar aspectos de custos e de processo de produção e o propósito da empresa por meio de atividades de pesquisa com a docente e pesquisadora Michele Rigon Espírito, estudante. O projeto de processo faz parte da integra o Produtec do setor de tecnologia da FPR e será realizado nas dependências no LENGBio, Laboratório de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, situado nas turmas com loto A, no campo Centro Politécnico da FPR. Plano de trabalho, coordenadora Michele Rigon Espírito, fiscal Carlos Etsu Yamamoto, valor total R$ 92.365,63, valor FUNPAR R$ 7.410, ressarcimentos do FPR R$ 6.924,43, né? Total, né? Serão 4% para a FDA, 2% para o FPR, 2% para o departamento e 2% para o setor. Data de início, 1º de abril de 2023, não é emitida, né? Data final, 1º de abril de 2024. Conselheira relatora, professora Sinara de Lourdes e Nóbrega. Aqui a gente está usando uma prerrogativa que a gente pode fazer dentro da universidade, é que iniciar o processo também diretamente dentro do setor de tecnologia, né? Não precisamos começar o processo lá no departamento, a gente pode começar processos aqui no setor de tecnologia, e esse é um caso típico disso que aconteceu, né? A gente ganha alguns dias aí de tramitação do processo, né? Partindo aqui já da direção do setor. É bom frisar também que mesmo, né, a gente fazendo isso, a porcentagem relativa ao departamento da coordenadora, da coordenação do projeto, continua efetiva, né? Então, os departamentos não serão prejudicados em função da remuneração da taxa, né, dos 2% relativo ao projeto. Está lá também contabilizado na retribuição ao FPR. Então, a professora Sinara, a palavra é sua. Bom dia. Eu não vou repetir o escopo do projeto, eu vou direto ao histórico. Dia 8 de março, a professora Michele encaminha para o Produtec, a direção do setor de tecnologia, carta de apresentação da proposta de mais movimentos pertinentes da proposta. No dia 16 de março de 2023, o coordenador do Programa de Parcerias para Incentivo e Inovação do Desenvolvimento de Processos Tecnológicos, Álvaro Pereira de Souza, encaminha o processo à direção do setor de tecnologia solicitando a apreciação do Conselho Setorial. E no dia 22 de março também de 2023, a direção do setor encaminha a presente relator para a emissão do parecer. Constam no processo uma série de documentos, vou listar rapidamente aqui: a carta de apresentação, a declaração da escolha da fundação, a ficha cadastral da coordenadora, a indicação de fiscal, o plano individual de trabalho da professora Michele, o termo de responsabilidade da coordenadora, o termo de responsabilidade do fiscal, a minuta do acordo da parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o despacho da coordenadora solicitando a SPIN o enquadramento do projeto, o despacho do chefe da unidade de formalização, registro e acompanhamento de acordo da SPIN solicitando a devida instrução do processo, faltavam algumas assinaturas, a declaração com a manifestação de interesse e justificativa de preço da FUNPAR, despacho da SPIN solicitando providências ainda com alguma instrução do projeto que não estava de acordo, o despacho do coordenador do Produtec solicitando a análise do projeto pela plenária setorial e o despacho da direção do setor designando essa relatoria. Pronto está o relato.
O plano de trabalho apresentado propõe a aplicação de técnicas para aprimoramento de propriedades de compósitos da empresa CDKK. A parceria é uma parceria PDI, né? Tem importância sob o ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, científico e acadêmico, contribuindo para a experiência da pesquisadora da UFPR e aprimorando técnicas no laboratório Leide Bio e do programa de pós-graduação de engenharia de alimentos que a docente está vinculada. Propiciará maior desenvolvimento de tecnologia nacional, melhorando a qualificação da equipe e também de know-how para a empresa e para a universidade. Trará desenvolvimento científico e tecnológico para o programa de pós-graduação, a qual a docente está vinculada, experiência de parceria tecnológica entre a universidade e a empresa. Dentre as despesas indicadas no plano de trabalho, são previstos pagamentos de bolsas para estudantes e para a coordenadora, estudantes de graduação, seguro para os estudantes, custo de administração da FUNPAR, além do recolhimento das taxas de ressarcimento da UFPR, segundo a resolução COPLAR de 4117, e o recolhimento para o setor de tecnologia e para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, né? A setor de tecnologia é a unidade proponente e é a unidade gestora desse projeto. Ainda consta a indicação do professor Carlos Yamamoto como fiscal do contrato. Parecer. Considerando o mérito da proposta, a importância do tema, a necessidade de conhecimento específico para a execução desse tipo de experimento e a importância de ações dessa natureza no fortalecimento do papel da universidade junto à sociedade, a atuação do Laboratório de Engenharia Bioquímica e de Biotecnologia no desenvolvimento de soluções tecnológicas e de inovadoras para a sociedade, que o projeto pode ser enquadrado como desenvolvimento tecnológico e estímulo à inovação, uma parceria do EDI, e que a carga horária, valores da bolsa, prazos de execução, resultados esperados, metas e respectivos indicadores apresentados no plano de trabalho são adequados, que é compatível as funções a serem exercidas pela coordenadora do projeto com o exercício das suas atividades funcionais, e que o processo está devidamente instruído, segundo as resoluções vigentes da UFPR, só faltando o cumprimento da assinatura da ficha cadastral do coordenador e a ciência, né, da chefia da unidade proponente do plano de trabalho, sob parecer favorável à aprovação do contrato envolvendo a UFPR, a FUNPAR e a CBKK para a execução do plano de trabalho coordenado pela professora Michele, que conspira a consideração superior. Obrigado, professora Sinara. Em discussão? Professor Lete. Bom dia. Só uma curiosidade. Há algum motivo especial esse projeto aqui para o setor, no outro departamento? Teoricamente é para a gente agilizar, né? Ter agilidade, né? na aprovação dos processos. Né? Não há nenhuma justificativa. Né? Os processos podem iniciar lá nos departamentos, se os professores assim desejarem, sem problema nenhum, como podem iniciar aqui pelo Produtec, pelo escritório do projeto do setor de tecnologia, sem problema nenhum. Tá? Não há obrigatoriedade nem, né, desobrigatoriedade, né? Tanto faz. Tá? Aqui a gente ganha uma instância, né, na agilidade, então a gente vê algum prazer em relação a isso. Só Vamos saber se vai haver algum critério por parte do setor para receber esses projetos diretamente sem passar pelos departamentos. O critério é o contato do coordenador do projeto com o escritório de projetos e fazer o encaminhamento para lá. Pode nascer aqui. Pode nascer aqui, tá? Sem problema nenhum. Tá? Eu coloco porque deixa de haver uma discussão na base, né? E sim. aí pode virar regra e não exceção. Sim, a gente tem discutido aqui, né, a gente tem observado nas reuniões setorial, né, que mesmo algumas coisas sendo para ser discutidas no departamento, elas voltam ao setor e são rediscutidas aqui no setor. Então, no meu entendimento, se a gente discute as mesmas coisas que discute no departamento e discute aqui no setor, né, não vejo por que a gente não trazer diretamente no setor. Né? Então, é meio esse entendimento. Mas não há nenhuma recomendação específica que se inicie no setor. Pode iniciar no departamento como, né, o professor coordenador
coordenador assim o desejar. Tá? Não é uma recomendação que se faça via setor, né? Mas eu já coloco à disposição, né, o escritório de projetos do setor, do Produtec, para ajudar a contribuir na construção desse projeto e fazer os encaminhamentos aí para a gente ganhar um pouquinho de atividade. Então, eu sugiro, só para finalizar, sugiro aqueles que tenham muita urgência no trâmite, né, que talvez começar a partir do setor de tecnologia seja mais rápido. Só para complementar o professor, né, que eu vi que a gente estava observando que no ressarcimento o departamento não consta, né? Consta 4% dos setores. Mas isso é como o diretor do setor e o vice-diretor são ordenadores especiais, essa garantia eu vou dar vai ser repassado ao departamento do coordenador. Né? Eu já falei isso para o Álvaro, por exemplo, de Flexo, né, que talvez no trâmite a gente não pode colocar o departamento diretamente porque está saindo do setor, mas é compromisso da direção, né, e está gravado, não se preocupe, né, que os 2% do departamento vai ao departamento, não da equipe, mas a equipe do coordenador. Então, o coordenador é que vai ser o ponto-chave da onde vai o recurso. O professor Arion, depois o professor Cláudio. O senhor até esclareceu ok, no momento que nós aprovarmos o documento, fica o teu compromisso. Né? Está gravado, não estou dizendo isso, mas o documento que nós vamos estar aprovando não tem. E aí vem a outra pergunta, né? O mérito técnico e o PIT, porque aí o mérito técnico vai ser feito por uma câmara técnica do Produtec para poder passar. Porque na verdade você passa pelo departamento para pegar o mérito técnico. Não, mas aí verificar a aprovação do PIT. O PIT pode ser anexado depois da aprovação. Está lá nas instruções da SPIN. Então não precisa ter o PIT agora. Passa pelo departamento para fazer na regulamentação da SPIN fala que você tem que ter uma ata departamental, na verdade uma ata da unidade proponente, que no caso é o setor de tecnologia. Eu entendi que como setor de tecnologia representado pelo conselho setorial, essa ata seria feita aqui. E a minha análise do projeto foi feita em cima dos dois artigos, o 20 e o 21. O 21 é da unidade proponente, 20, desculpa, e o 21 é do conselho setorial. Então eu juntei as duas coisas. Não sei se era isso que era para ser feito, mas eu entendi assim. E aí a questão dos 4% e 2% é porque o COPRAD fala que tem que ser para a unidade proponente, que é o setor de tecnologia. Então, não há como ser diferente, eu não posso transferir isso no relato para o outro departamento, se a unidade proponente é a própria setor de tecnologia. Não sei se é isso. Complementando a minha dúvida, no momento em que o técnico vai ser o órgão que irá emitir o parecer técnico, eu sugeriria que o Produtec tivesse um corpo de professores do setor, né, que pudessem emitir esse parecer para não sair do Produtec, sim, de componentes, né, para que ele provavelmente, porque está no setor, o setor tem um conhecimento técnico para análise. Os professores estão lá, a plenária está lá e interpreta aquela posição. O Produtec pode não ter essa capacidade toda e vai emitir um parecer, ele pode, inclusive, vir a prejudicar no dia. Então, fiz conta, um grupo de pareceristas, né, para poder emitir isso. Não tem um parecer. Pessoal, eu já respondo a você, acho que eu só vou passar a palavra para o Glauco, o seu Glauco pediu a palavra. É só um detalhe, assim, acho que não pode esquecer. O departamento em questão, ele tem assento, tem voz, tem voto, e pode, inclusive, se houver alguns entrevistas, para poder discutir com os colegas do departamento. Mas, claro, se você quiser uma garantia absoluta de que todos os seus colegas do departamento concordam com você, passa para o departamento antes depois da palavra. Mas se você é uma pessoa que tem os devidos cuidados, uma boa relação com o pessoal, etc., você pode conversar com o chefe do departamento e já iniciar direto no setor, sem essa preocupação. Eu fico só começar
Obrigado, professor Luiz. Bom dia. Só para complementar, professor Marcos, eu acho que como a gente está experimentando também essa primeira, acho que o segundo ou terceiro projeto que vem direto do setor, né? A gente não tem todas as respostas, né, professor Arião também, e nas reuniões oportunas com o chefe do departamento, vamos criar os mecanismos para que seja claro, né, o critério dos 2%, o Luiz e a gente tem super alinhado, que tem que ser do departamento, do coordenador de origem, apesar de não estar eventualmente na resolução, a gente pode ter esse pacto super tranquilo, né? E construir a melhor maneira para entender quando o escritório de projetos faz sentido para projetos multidisciplinares, multidepartamentais, e os projetos que têm que nascer, evidentemente, de departamento, né? E aí a gente pode ter um caminho que também seja seguro e mais ágil para projetos que tenham essa necessidade e projetos que podem eventualmente começar no departamento. Claro, depois seguir, inclusive, deixando bem claro o papel do departamento, o papel do setor, para a gente poder separar um pouquinho essas. Não é nem separar César o que é de César, né? E a gente não ter essa redundância de sempre vir aqui, eventualmente, no setor, buscar aquilo que era do departamento e vice-versa. A gente está procurando organizar. E essa é a ideia. Então, não está pronto ainda, certamente vamos todos conversar, todos em qualquer momento, se ele setorial, para ter essa regrinha bem clara e aí seguir viagem. É só para compartilhar o que está acontecendo. Dalberto? Então, surgiu uma questão aqui. Eu acho que até, às vezes nem nos departamentos a gente considera isso, porque é o seguinte, quando, digamos que, né, a gente não quer que isso aconteça, mas uma falta do coordenador, quem assumiria a responsabilidade técnica do projeto? Porque se ele for instruído aqui no setor, o setor teria que puxar alguém do departamento para fazer isso. E da forma como está aqui, bem provável que o departamento vai ser pego de surpresa. Depois do chefe vai comunicar, mas quem poderia assumir o projeto? Essa é uma questão que eu tenho já faz tempo, porque mesmo os processos construídos no departamento, a gente não tem a figura do vice-coordenador. Ele tem uma relação com a empresa, é algo externo. A empresa vai recorrer a quem? Vai falar com quem? Então, a questão que passou, eu acho que agiliza bastante o fluxo, né? Sou favorável a isso, mas eu acho que a gente deveria olhar também para esse ponto, porque um dia ou outro pode acontecer. Obrigado, professor Alberto. Mais algum comentário? Professor Mafra? É uma dúvida sobre isso. Eu estava no relato, eu não percebi, mas nessa estratégia, os 2% da unidade proponente, eles são incorporados ao setor, ele deixa de não é cobrado. Não, ficou 4% daí, Mafra. Foi 4%, daí somar dos dois. Eu somei 4%. Isso. Em vez de separar 2% do setor, eu somei 2% e virou 4%. A unidade propriamente para a unidade de estudo. Porque vai tudo para o mesmo. Como foi bem dito pelo professor Pablo, é um aprendizado. Faltou alguém falar, eu não percebi. Realmente é um aprendizado para a gente, né? Eu acho que é o primeiro que está passando dessa forma aqui, eu acho que é o primeiro. Eu não me lembro do outro que passou. Da Exxon também. O primeiro professor do processo da Exxon também passou aqui assim dessa forma. Depois só terminar a net. Então, no nosso entendimento, a avaliação de mérito, né, que o professor Arion comentou, essa avaliação de mérito ela vai ser feita aqui no setor de tecnologia. Então, nós somos os pareceristas do mérito do projeto. Né? Não há necessidade do Produtec ter pareceristas lá internamente para fazer um parecer. Né? A unidade proponente é o setor de tecnologia. Se o setor de tecnologia é a unidade proponente, quem vai fazer o parecer de mérito é o setor de tecnologia. E como ela é feito no departamento. Né? O departamento é a unidade proponente, quem faz a validação do mérito é o departamento. A partir do momento que a gente transforma o setor na unidade proponente, quem faz essa avaliação de mérito passa a ser o conselho setorial. Lá é a plenária departamental, aqui passa a ser o conselho setorial. Né? Então, o parecerista de mérito é o parecerista do conselho setorial. Tá? Então, é só para deixar claro que esse é o entendimento que a gente faz. Né? Então, não há necessidade de a gente ter pareceristas lá no Produtec. Nós mesmos, quando formos fazer o relato aqui, devemos avaliar o mérito
também. Né? Então, a gente não pode deixar isso de fora. Né? A gente passa a englobar as atribuições que são dadas à unidade proponente. Então, isso tem que ser colocado. Lembrando que o setor não aprova pitch. Né? Isso é uma atribuição que continua sendo do departamento. Então, a partir do momento que é aprovado um projeto aqui no setor, né, o coordenador do projeto, ele assumiu a responsabilidade que vai tocar esse projeto, ele tem que informar a sua chefia imediata, que é o seu chefe de departamento, que houve uma alteração no pitch, no qual ele vai compor, né, com as horas dedicadas a esse projeto. Né? Então, essa informação tem que ir. E não é só para a coordenadora, é só se tiver outros, né, membros dessa equipe, eles também têm que comunicar às suas chefias imediatas, né, que eles vão participar do projeto e que o pitch vai ter que ser revisitado, né, vai ter que ser revisado para que ele possa ser aprovado novamente nos departamentos e assim por diante. Quer dizer, o pitch, no caso, da professora Michele, tem que voltar lá ao departamento de engenharia química e ser aprovado a participação dela, né, como coordenadora nesse projeto. Tá? Então, essas coisas não mudam, porque pitch está fundamentado na aprovação lá nos departamentos. O setorial não aprova o pitch. Quem aprova o plano de trabalho é o departamento, onde está lotado o professor. Ele que tem que dizer se o professor tem horas disponíveis, né, e contabilizar essas horas para a execução da atividade. Tá? Só para a gente não esquecer. Professor Dalberto, acho que o seu comentário é bastante pertinente. Né? Eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente possa, na discussão da 4117, lá agora, que está tendo, trazer à luz essa pessoa do vice-coordenador. Né? Realmente, na falta... Esse aqui é um projeto de uma professora só, né? Então, na falta dessa professora, quem vai assumir, né, a condução do projeto, né? Então, talvez a gente tenha que pensar nisso. Não existe essa figura realmente nas resoluções e a gente tem que, talvez, tenha que buscar uma forma de fazer isso. Quando uma equipe maior, né, que tem vários professores envolvidos, fica mais fácil de resolver, né? Quando a equipe de uma mulher só, né, talvez seja mais complicado, tá? Acho que só uma questão de professor Arion, professor Marco e professor Coraça. Não, desculpa, então professor Arion e professor Coraça. Sobre isso, somos os maiores incentivadores para esse tipo de estudo. Eu acredito que o setor de tecnologia tem pernas para poder tocar muitos projetos, e nós precisamos disso, até para a necessidade financeira. O que realmente é uma sugestão a essa plenária é que, já que nós teremos um coordenador desse projeto dentro do departamento, e a minha preocupação, quando eu falei do mérito técnico, é que então o relator referente a esses processos que venham aqui do setor, o relator seja do departamento, porque ele vai relatar dentro do seu departamento, com o coordenador, ele vai poder conversar com ele, tirar os esclarecimentos e quando subir ao público, porque ele não vai estar diretamente associado, porque o proponente é o setor. Ele pode relatar porque o proponente é o setor. Então ele não vai estar prevaricando nesse sentido. Acho que o termo prevaricar não é bem correto. Prevaricar é cometer o ato. Deve você estar botando em desconfiança todos os funcionários do setor de tecnologia. Desculpa, eu acho que... Não vamos alongar, não precisa justificar, sei que não foi essa a intenção, mas acho que não é o termo. Acho que a gente tem que dar confiança a todos os conselheiros do setor de tecnologia. A partir do momento, a gente não pode desconfiar dos conselheiros do setor de tecnologia. Até aceito a sugestão, vamos ver nos próximos, tá? Mas acho que qualquer conselheiro do setor de tecnologia é capaz de conversar com o outro, né, departamento e tirar suas dúvidas. Né? Não há necessidade de ser um conselheiro do seu próprio departamento para que consiga conversar com os outros professores do departamento. Né? Então, a gente pode até seguir essa sugestão, né? A gente pode até fazer esse encaminhamento, mas eu acho que isso não vai mudar a qualidade do relato do professor. Então, a gente teria que pensar em todos os processos que acontecem aqui, só poderia designar relatores do próprio departamento do interesse do processo. Né? E aí perde um pouquinho da transparência que a gente tem que ter no conselho setorial. Tá? Só, né, professor Coraça. Ricardo, só para contribuir na dúvida do colega sobre a
baixa. Como fica a situação? Nós passamos por isso recentemente num projeto do NAC, onde o coordenador aposentou. E aí a orientação da SPIN é simples, a unidade gestora, na verdade, proponente, indica um novo coordenador. Então, não tem problema. Se existe membro da equipe, obviamente, uma escolha natural, né? Senão pode ser qualquer outro professor indicado aí pela universidade. O problema é esse tipo assim, muito específico. Não, você tem que escolher alguém que pode ser, mas nem sabe que é ninguém. Não, a tua apresentação é bem pertinente. Continuamos em discussão. Mais alguns esclarecimentos para podermos colocar em votação? Senhora Regina, mais alguma coisa? Então, em votação, os que concordam com o parecer da professora Sinara permaneçam como estão. Os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta, obrigado, professor Sinara, o próximo item de pauta é o item número 6, o processo 23.035.014.773/2023-08, do interesse de Fernando Cavalcante de Albuquerque, a deliberação para análise do pedido de reconsideração quanto à decisão do projeto do programa de pós-graduação em engenharia mecânica de indeferir em 3 ocasiões o reconhecimento do diploma de mestrado em energia térmica com especialização em tecnologia de turbina a gás, expedido pela Cranfield University, solicitado pelo referido discente. Extrato das atas de reuniões do colegiado, de 21/10/2022, 16/12/2022 e 16/12/2022. Posterior relatora, discente Luiz Henrique Nestor Ferreira Luz, do curso de graduação em Engenharia Ambiental. Luiz, você já é o 5º Luiz Luz que eu conheço. Outro dia eu recebi a fatura da fisioterapia lá do Luiz Felipe da Luz. Eu falei, pô, mais um. Então, já somos em 5, tá? Meu pai, meu filho, você, eu e o Luiz Felipe da Luz. Bom, primeiramente eu gostaria de, esse é o meu primeiro parecer que eu faço nesse conselho, então, gostaria de pedir desculpas por eventuais erros e agradecer a confiança em redigir tal documento. Bom, primeiramente, eu fiz uma linha do tempo para a gente entender melhor a situação. Então, no dia 7/7/2022, o Fernando ele entra no sistema da unidade de diplomas, buscando a validação do seu diploma internacional nessa universidade. No dia 17/8/2022 é gerado um comprovante de pagamento. Então, logo no dia seguinte, o PGMEC toma conhecimento através do SIGA e toma acesso aos documentos do requerente. Um pouco mais de um mês depois, um dia depois, desculpa, de acordo com a portaria PGMEC 3 de 2022, uma comissão é instituída pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, composta pelos docentes Dr. Luciano Kiyoshikari, Dr. Stefano Rinzotti e Dr. Carlos Henrique Marti. Seu objetivo é analisar o pedido de reconhecimento de diploma de mestrado expedido pela Cranfield University e a Fernando Cavalcante de Albuquerque. A comissão ela se reúne virtualmente, aí sim, 2 meses depois, em razão da falta de dados acerca do sistema avaliativo, programas das disciplinas cursadas e comprovação da publicação em evento ou periódico científico, emitiu um parecer contrário ao pedido do requerente. Ainda assim, ela se põe à disposição para reavaliar essa recomendação caso as lacunas de informação fossem preenchidas. 2 dias depois, em colegiados, membros do PGMEC votam de acordo com o entendimento da comissão. Já no dia 4/11, o solicitante responde e anexa algumas informações faltantes nos quesitos levantados pela comissão. No dia 5/12, os membros desse grupo se reúnem novamente e concluem pela continuidade do deferimento, e a justificativa se dá pelo comparativamente baixo rendimento acadêmico que o requerente enviou nessa resposta, o número baixo de crédito de formação geral, ou seja, insuficiente, e a mesma questão da não publicação em evento periódico científico já levantada. No dia 12 do mesmo mês, o novo parecer é aprovado novamente no colegiado e o reconhecimento de diploma é indeferido. Ainda em dezembro, no dia 30, o solicitante faz novo pedido de reconsideração
E o seu argumento é de que a Cranfield University possui um alto nível de dificuldade e isso justificaria um menor rendimento acadêmico. Não só, a publicação de artigo completo sobre a dissertação de mestrado não seria consenso entre as universidades brasileiras na época que ele fez o seu mestrado. No dia 8/2, a professora doutora Juliana Sardi, ela redige mais um parecer após a carta de reconsideração enviada pelo solicitante. Mais uma vez, o entendimento é contrário ao reconhecimento do diploma de mestrado, justamente pelos mesmos motivos que aquela comissão já havia encontrado. Em dia 17/2, a recomendação é aprovada em colegiado. Na data de 13/3 desse ano, o requerente realiza nova apelação, mantendo as mesmas alegações, dessa vez em natureza de recurso. O caso passa a ser avaliado por aqui pelo setor de tecnologia. Bom, a fundamentação não foge do que já a gente encontra nos documentos desse processo, de que as normas para reconhecimento de diploma de pós-graduação e censo estão dispostas na resolução nº 07/2017 do CEP. Assim, no inciso 2º do artigo 15 da mesma resolução, define o seguinte: a comissão que trata o caput deverá examinar a qualidade da dissertação, tese e a qualidade do processo formativo, especificamente suas correspondências em relação àquelas previstas no âmbito do respectivo programa. Ademais, a comissão instituída para o caso chegou ao entendimento por 2 vezes que o solicitante não atendeu às exigências mínimas em correspondência às atividades formativas para a obtenção do diploma de mestre pelo PGMEC. Essas exigências, por sua vez, são definidas em resolução do PGMEC, no artigo 37 da resolução 2/2019. Além do disposto nesse regimento e na resolução 32/17 do CEP, o discente deve comprovar que publicou pelo menos um artigo completo sobre sua dissertação conjuntamente com o orientador acadêmico em evento científico considerado relevante para o conhecimento, ou obteve a citação de pelo menos um artigo completo sobre sua dissertação para publicação em periódico elencado nos extratos qualificados A1 a 4. Mais ainda, há o argumento do requerente de que a duração durante sua pós-graduação não seria usual a necessidade de publicação em congresso ou periódico sobre a dissertação de mestrado. Ainda assim, essa demanda já constava dentre as determinações do PGMEC, à época referida, e ela se encontra no artigo 71 da resolução PGMEC 1/2005. Para ter o grau de mestre, não deve cumprir as seguintes exigências: aprovadas disciplinas que correspondam ao número de créditos, aprovada a defesa do projeto de dissertação, ter sido aprovada a defesa da dissertação de mestrado e comprovar que publicou o artigo em congresso, meteu pelo menos um artigo sobre sua dissertação, etc. Ou teve artigo aceito em revista técnico-científica. Desculpa, eu gostaria de pedir desculpa, é o último parágrafo que foi um erro de formatação. Assim a gente chega ao fim da fundamentação e a conclusão é que, bom, sendo assim, no momento o requerente não atende às exigências necessárias da sua titulação como mestre pelo PGMEC, de acordo com o artigo 15 da resolução 07/2017 do CEP. Por fim, recomendo que seu pedido seja indeferido, salvo melhor julgamento em seu parecer. Obrigado, Luiz, pelo parecer. Em discussão? No regime de votação, os que concordam com o parecer lido pelo discente Luiz Lúcio, permaneçam como estão. Os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Novamente agradeço, então, tomando por base a postura que a gente assumiu após a entrada na gestão da direção do setor, os conselheiros são sorteados. Então, por isso, todos nós que estamos aqui presentes somos conselheiros e todos nós vamos receber processo. Então, quando recebe, quando faz o relato, a chance não vai receber logo em seguida. Então, tem todos os outros ainda para passar até chegar de novo a sua vez como relator. Tá bom? Obrigado, Luiz. E agradeço também ao Leonardo pelo parecer dele, que também fez agora há pouco. Diga, Luiz. Vou fazer um registro que eu estou achando bem legal vocês estarem participando desse processo. Quem? Os alunos? Eu estou achando muito legal os discentes, os alunos participarem desse processo também. Eles são parte do Conselho Setorial, então eles têm que assumir todas as responsabilidades do Conselho Setorial, não só as benesses, mas também
ao trabalho de fazer um relato, que dá trabalho, né, Leonardo? Né? Dá trabalho. Então, tem que fazer parte disso também. Né? É um aprendizado. Né? Eu sempre digo para eles, a representação estudantil não é organizar festas, não é reivindicar direitos, reivindicar deveres, né? Não é só pedir. Né? Também tem que fazer, né, a contribuição, né, também tem o ônus, né, não só o ônus. Então, eu agradeço muito essa participação dos alunos. E assim, os relatos, como vocês estão vendo, são bons relatos, bem feitos, né? Bem feitos. Rafaela? Professor, eu agradeço a participação dos técnicos também, porque antes também a gente não fazia parecer, na reunião passada eu fui primeiro parecer também, então os técnicos é bem relevante a gente também analisar e poder fazer os pareceres. Obrigada. Se antigamente nós tínhamos dificuldade de pareceristas, agora nós temos de sobra. É bem isso. Tem o direito à paçoquinha, tá? Obrigado. Então, os próximos 4 pareceres, o 7, o 8, o 9 e o 10, eles aparecem numa necessidade que, ano passado, alguns projetos de docentes do nosso setor foram aprovados na Fundação Araucária. E a universidade não tinha orçamento para receber esse dinheiro da Fundação Araucária. E daí, como não podia receber o dinheiro dentro da universidade, a universidade achou uma forma de poder receber esse recurso e dar continuidade nesses projetos. E a forma que a universidade achou foi passar esse recurso para a fundação da universidade, para a FUNPAR, e a FUNPAR passasse a fazer a gestão desse recurso lá, porque a gente não correria o risco de ter o recurso capturado pelo governo federal ao final do ano. E foi a forma que a universidade achou de conseguir dar continuidade aos processos da Fundação Araucária. Então, esses próximos 4 itens, né, o item 7, 8, 9 e 10, são justamente sobre isso. Tá? Então, ainda a universidade está aprendendo, tá? Eu não olhei nos pareceres dos relatores, mas eu vou pedir um pouquinho de compreensão da plenária, porque algumas coisas talvez ainda não estejam bem colocadas, porque a própria universidade ainda não está entendendo como agir nessa forma. Então, a própria SPIN, né, eu até pedi para a Ana passar o e-mail da SPIN aos relatores, dizendo que, olha, talvez falte esse documento, né, e não travem as decisões do setorial, porque isso ainda vai ser colocado, isso ainda vai aparecer lá na frente. Então, por isso que esse e-mail foi aos conselheiros, acho que todos os conselheiros que receberam esse e-mail já devem ter percebido que isso tem que, a gente vai ter que, talvez, nesse primeiro momento, pensar um pouquinho diferente e deixar a coisa acontecer. Então, tá. Não foi bem, desculpe, só corrigindo a Ana, não foi no e-mail da SPIN, foi o e-mail da PRPPG. A própria PRPPG, no entendimento das coisas que estão colocadas, ela mesma me mandou um e-mail dizendo que alguns documentos ainda viriam. Tá? Então, foi a PRPPG. Desculpe a relembrança falha de quem tinha mandado o e-mail. Tá bom? Então, vamos passar o primeiro relato, é o item número 7, processo 23.035.02.784/2023-45, de interesse do Departamento de Engenharia Ambiental, deliberação para o convênio entre essa Universidade, Fundação Araucária e a FUNPAR, cujo objeto visa apoiar o projeto de pesquisa sem fins lucrativos enquadrado como acordo de parceria de PDI, intitulado Monitoramento dos Impactos de Painéis Fotovoltaicos na Qualidade da Água de Reservatórios, plano, coordenador Tobias Bernwart Bieringer, fiscal Ricardo Henrique Moleton Godoy, valor total R$ 50 mil. Conselheiro relator, o Sr. James Alexandre Baranil. O Sr. James. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Né? Obrigado, professor, pelos esclarecimentos, porque justamente trata-se, né, de está até inserido ali o plano de trabalho já devidamente aprovado e assinado com a Fundação Araucária. Né? Mas, então, sim, é um procedimento novo para nós. Né? Então, senhor professor Dr. Luiz Fernando, diretor do setor de tecnologia, no presente documento apresento o parecer relacionado à análise do projeto de parceria, a celebração de convênio entre a Universidade Federal do Paraná e a Fundação Araucária, cujo objeto visa apoiar o projeto de pesquisa sem fins lucrativos intitulado Monitoramento dos Impactos de Painéis Fotovoltaicos na Qualidade de Água de Reservatórios. Compõe o presente processo os seguintes documentos. Tem ali a carta de apresentação,
plano de trabalho assinado, né, lá com a Fundação Araucária, datado agora de 8 de março, declaração de escolha da Fundação, pitch, né, do professor Tobias, né, termo de responsabilidade do coordenador, professor Dr. Tobias, né, aprovação ad referendum, né, do plano de trabalho e do pitch no Departamento de Engenharia Ambiental, indicação, né, de fiscal de parceria, o professor Dr. Ricardo Godoy, o termo de responsabilidade do fiscal devidamente assinado, justamente um e-mail, né, com instrução processual da PR-PPG, né, para processos tripartidos envolvendo o federal, o FUNPAR, a Fundação Araucária, o anexo, que é a especificação, e o despacho da designação do relator. O plano de trabalho está relacionado à chamada pública, né, 19/2022, Programa Institucional de Apoio à Fixação de Jovens Doutores da Fundação Araucária. O plano de trabalho apresenta a equipe formada por doutores e pós-doutores, define um prazo de execução de 24 meses e detalha o orçamento total de R$50 mil, 16 mil em despesas correntes e 33 mil em equipamentos e capital, não havendo remuneração para os pesquisadores nem bolsistas. Então, basicamente é capital e consumível. Né? Fundamentação: o presente projeto atende integralmente aos documentos solicitados na instrução normativa da PR-PPG, que detalha todos os itens que tem que compor, né, no processo. Conclusão: considerando que o presente plano de trabalho representa importante pesquisa a ser realizada pela Universidade Federal do Paraná, que a equipe apresentou documentação detalhada e completa, atendendo à instrução normativa da PR-PPG, o presente relatório é favorável à aprovação do presente convênio. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Obrigado, professor James, pela leitura do seu parecer, né? Obrigado pela compreensão da instrução normativa da PRPG, né? Acho que esses projetos são importantes, né? Porque foram aprovados pela Comissão da Câmara, então a gente tem que dar continuidade. Em discussão? Os que concordam permanecem com o regime de votação, os que concordam permanecem como estão, os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor James. Próximo item de pauta é o processo número 23.075.010.951/2023, interesse do Departamento de Engenharia Ambiental, deliberação para a celebração do acordo entre essa universidade, a Fundação Araucária e a FUNPAR, intitulado Inventário de Material Particulado Fino em Mesorregiões, Emergência Climática no Estado do Paraná, cujo objeto visa desenvolvimento de projeto de pesquisa científica em poluição atmosférica, plano, coordenador Ricardo Henrique Godoy, fiscal Sinara de Lourdes de Albuquerque Cunha, valor total R$45 mil, conselheiro relator, professor Marcelo Mariano Corrêa Marcelo. Professor Marcelo, fala isso. Bom, então em relação a esse processo, primeiramente a análise dele. O processo em questão visa a celebração de acordo entre a Universidade, a Fundação Araucária e a FUNPAR, intitulado Inventário de Material Particulado Fino em Mesorregiões, Emergência Climática no Estado do Paraná. O acordo tripartite refere-se à realização de projetos de pesquisa em poluição atmosférica com valor previsto de R$45 mil, a ser executado em 2 anos de projeto. Considerando a diretriz para a instrução processual da PRPPG, acordos tripartites, baseado na Resolução 4117 do COPLAD, o processo deve atender a determinados requisitos conforme segue. 1. Carta de apresentação do projeto. O processo preenche a carta de apresentação conforme recomendação da SPIN. Plano de trabalho. O plano de trabalho é apresentado conforme necessário através do documento SEI 533/2028. Destaca-se no plano de trabalho equipe formada por 7 professores, sendo eles Ricardo Godoy, do Departamento de Engenharia Ambiental, como coordenador, Sandro Froner, do Departamento de Engenharia Ambiental, Ana Flávia Godoy, Departamento de Engenharia Ambiental, o Teotônio Mendes, da Unifesp, a Yara Tadano, da UTFPR, o Hugo Siqueira, da UTFPR e o Carlos Yamamoto, da UFPR, dedicando 4 horas por mês ao longo de 24 meses cada um desses professores. A equipe ainda prevê um aluno de iniciação científica com bolsa remunerada de R$500 ao longo de 24 meses de projeto.
Não há ressarcimento da UFPR previsto na despesa do projeto. 3. Declaração da escolha da fundação, apresentado conforme esperado através do documento 6533, 2652, PIT dos servidores. O processo consta do PIT do coordenador, os demais professores não estão com o PIT do processo, entretanto a PPG entende que os demais PITs podem ser adicionados a posteriori, considerando no projeto. Desculpa, aí ficou errado, projeto. Ficha do coordenador e termo de responsabilidade, apresentado conforme esperado através do DOC 533, 3353, 533, 3384 e ficha de fiscal e termo, apresentado conforme esperado através do documento 6533, 3654 e o 533, 3650. Parecer. Considerando a análise realizada, percebe-se que o processo referente à celebração de acordo tripartite, UFPR, Fundação e Fundação Araucária, atende aos requisitos estabelecidos pela instrução processual da PRPPG para acordos tripartites, baseada na Resolução 4117 do COPMAR. Nesse sentido, esse relatório parece favorável à aprovação da celebração de acordo tripartite para o projeto de pesquisa e inventário de material particulado fino em mesorregiões de emergência climática no estado do Paraná. Salvo no Jorge Luiz e este. Obrigado, professor Marcelo. Em regime de discussão, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado novamente, professor Marcelo. Próximo item de pauta, o interesse do Departamento da Ordem. Processo número 23.035.013.360. De interesse do Departamento de Engenharia Química, deliberação para a celebração do convênio entre essa universidade e a Fundação Local de FIPAR, que visa apoiar o projeto de pesquisa sem fins lucrativos, enquadrado com um acordo de parceria PDI, intitulado Melhoria das Propriedades Físico-Químicas do Bioóleo através de hidrodesoxigenação catalítica heterogênea, cujo objetivo é a contribuição para agregar valor ao bioóleo de material lignocelulósico, gerando empregos devido à abertura de uma nova linha de processo, além de substituir parcialmente a utilização de combustíveis fósseis por combustíveis oriundos de fontes renováveis. Plano de trabalho, coordenador Cícero Naves de Ávila Neto, fiscal Mônica Beatriz Kulicheski, valor total R$45 mil, conselheiro relator, em despedida, então aproveito e já agradeço a contribuição da Ineida ao longo desses últimos 2 anos como chefe do departamento e agora nesse último período aí como decana do departamento de arquitetura, eu acho que a contribuição da Ineida é enorme, porque ela não foi só uma vez chefe do departamento, ela já foi várias vezes chefe do departamento, então tem contribuído aí com o setor de tecnologia pelo menos há um bom tempo como conselheira e como representante do departamento de arquitetura. Então passo a palavra para você. Todos vocês, todo mundo que essa convivência na prática filosofárica é muito interessante. O relatório, o professor Cícero Naves de Ávila Neto encaminhou os documentos da proposta de convênio entre a Universidade, a Fundação Araucária e a FUNPAR, que visa aprovar o projeto de pesquisa sem fins lucrativos, depois enquadrado com um acordo de parceria PDI, intitulado Melhoria das Propriedades Físico-Químicas do Bioóleo através da hidrodesoxigenação catalítica heterogênea. Bom, eu não vou repetir todas as coisas, para não cansar todos, que o professor Fernando já descreveu o projeto. Os documentos anexos ao processo são o plano de trabalho, anexo do SEI, declaração de escolha da fundação, ficha cadastral do coordenador Cícero Naves de Ávila Neto, termo de responsabilidade do coordenador, indicação fiscal, Mônica Beatriz Kulicheski, termo de responsabilidade fiscal, plano individual de trabalho, aprovação ad infinitum do chefe do departamento de engenharia química, o valor do contrato é R$45 mil. Fundamentação, o presente processo atende a instrução processual para acordos celebrados entre o FPR e instituições públicas ou privadas com independência da fundação de apoio. Conclusão, de acordo com os documentos apresentados e analisados, sou de parecer favorável à celebração do convênio entre a Fundação Araucária, FUNPAR e o FPR. Salvo o meu juízo, deixo de parecer. Obrigado, professora Neida.
em regime de discussão, em regime de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, novamente, professora Neide, obrigado pela participação do seu setorial. Fico à disposição para colaborar. Obrigamos bastante com o pessoal da arquitetura e para todo o design do setor de tecnologia nesse futuro próximo. Obrigado. Próximo item de pauta, item número 10, o nosso último item de pauta. Nós estamos conseguindo atender ao prazo determinado pela segurança setorial, que é das 10 às 12 horas. Então, o último processo a ser discutido hoje é o processo número 23.035.02.208/2023-06, de interesse do Departamento de Direito Civil, Processo de Biotecnologia, deliberação para a celebração do convênio entre essa universidade e a Fundação Eucária FUPA, referente à chamada pública 19/2022, Programa Institucional de Apoio à Fixação de Jovens Doutores, que visa apoiar o projeto de pesquisa sem fins lucrativos, enquadrado como acordo de parceria de PDI, intitulado Valorização de subprodutos e resíduos das cadeias de soja e milho na produção de bioplásticos, pró-bioplásticos, cujo objeto é o desenvolvimento do processo de produção de plásticos biodegradáveis a partir do uso de substratos alternativos, ou seja, resíduos do processamento da soja e do milho, dentro do conceito de biorefinarias integradas e bioeconomia circular. Plano de trabalho, coordenadora Luciana Porto de Souza Vanderberg, fiscal Susan Grace Cap, valor total R$50 mil, ata da reunião departamental de 3 de março de 2023, conselheiro relator do professor Luiz Antônio Belinazzo. Palavra sua, professor. Obrigado. Eu vou aproveitar o que o Luiz falou, porque para mim me chamou a atenção nesse processo, porque ele era diferente de todos que a gente tinha analisado. Então, até eu vou dar uma simplificada, porque eu fiz ele mais longo e, pelo que eu senti lá na área de bioprocessos, ele foi uma corrida contra o tempo. Vocês vão poder acompanhar aí pelas datas. Teve uma sequência muito apertada, inclusive uma reunião extraordinária. Então, tudo aconteceu no dia 8. Eu pulo a primeira parte. A professora Luciana Porto apresentou a carta de apresentação, apresentou a declaração de escolha da FUNPAR, ela apresentou o plano de trabalho referente à chamada pública também, apresentou o pitch também de trabalho. Eu estou correndo porque ele é meio extenso, E foi anexada também a ficha cadastral e o termo de responsabilidade e compromisso do coordenador do projeto, que era a professora Luciana. Também nessa mesma data foi anexada a declaração de indicação fiscal e termo de compromisso, que é a professora Susan Grace Carr. E no dia 8 também foi anexada a ata de reunião, que foi realizada, e é uma reunião extraordinária também, que foi discutido todo esse assunto. Como ela repete ali, eu fiz questão de anexar o parecer do LET, eu só vou ler a última parte, porque a primeira parte é igual à apresentação. O projeto será coordenado pelo conceito de biorefinarias integradas e bioeconomia circular. O projeto será coordenado pela professora Luciana e desenvolvido com a participação de pós-doutoranda Priscila, eu não vou saber pronunciar esse nome, porque é muito complicado, de Oliveira, do programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, indicada a Bolsa de Pós-Doutorado Júnior, financiada pelo CNPq, além de recursos de 50 mil financiados pela Fundação Eucária para a compra de equipamentos, materiais e reagentes. Todas as etapas de desenvolvimento serão realizadas nos laboratórios do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, o DEB, e na Sembapar e na usina Piloto B. Após discussão, a plenária aprovou por unanimidade. Então, foi feito uma extraordinária e foi aprovado por unanimidade. Ainda logo no dia seguinte, a professora Luciana enviou o presente processo para aprovação ato e referendo do setor, e o setor devolveu, vamos dizer, conforme a orientação da SPIN, para a professora Luciana providenciar a documentação que ainda estava faltando. E vocês vão perceber que teve documentação que chegou após, inclusive, a designação desse relator.
Aí ela correu atrás disso, tem a minuta do acordo proposto, a minuta do acordo da Fundação Araucária, indicação de quais seriam os valores previstos a título de ressarcimento, que foi o que o setor pediu, e a proposta da Fundação de Apoio, demonstrando seu serviço de apoio, contendo inclusive a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais incorridos na execução de suas atividades que a doa. Em 21 de 3, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PPG, enviou um e-mail orientando a instrução processual e o anexo da instrução processual com a lista de documentos e orientações para a formalização de convênios conforme a resolução 4117. Aqui entra aquilo que o Luiz falou, foi montada uma tabela. Essa tabela visa seguir todos os passos para anexar os documentos SEI e seguir também a resolução 4117, que ainda tem algumas novidades nesse assunto. Então, em 22 de 3 foi designado pelo despacho 361, eu fui designado relator deste processo. Em 23 de 3 foi anexado o termo de convênio de pesquisa desenvolvendo inovação e PDI 092-2023 da Fundação Araucária a ser celebrado entre o FPR, a FUNPAR e a Fundação Araucária, para formalização do processo, porque esse ainda não está todo formalizado. E a professora, em 23 também de 3, a professora Luciana emite o despacho 43, informando 4 itens. Primeiro, que foi anexado o termo de convênio, eu me dei o trabalho de ler, mas depois eu vou explicar. Foi o item 2 que está previsto, porque eu até liguei para a FUNPAR, esses convênios da Fundação Araucária normalmente não prevê remuneração de taxa, mas como a própria FUNPAR ela é obrigada para executar um convênio, ela precisa ser remunerada, que é uma decisão do Ministério Público, então foi fixada a taxa de 5%, que nesse caso equivale a R$ 2.500, e está previsto no convênio da Fundação Araucária. O item 3 é verificar com a Fundação se nesse valor está previsto o ressarcimento de taxas. Isso foi outra dúvida que eu levantei junto à Fundação. A Fundação ainda está analisando, ela ainda não sabe responder esse assunto e vai mandar a resposta posteriormente. E a FUNPAR fornecerá, porque no convênio da Fundação Araucária é obrigado, mesmo que pague os 5%, detalhar cada item dessa despesa com comprovação de nós. Ela é bem chata nisso e tem lá 4 itens no convênio para ser montada todas essas despesas, embora o valor seja pequeno, de 2.500, tem que ser discriminado por cada uma dessas despesas. E ainda teria que fornecer a DOA, que ainda não chegou também, a DOA que é todas as taxas administrativas. Então, eu vou agora para a conclusão. Como eu não tinha conhecimento de toda essa problemática, eu tinha botado no início, que é considerado importante a relevância do que está financiando jovens doutores e está difícil de conseguir, vamos dizer, recursos para ele. Então eu considerei que é um projeto de pesquisa relativamente relevante e importante, porque ele vai trazer financiamento. Aí vai complementar a bolsa da CAPES para o jovem doutor. E eu queria também, considerando ainda que a professora Luciana Porto vem seguindo todas as orientações da SPIN Parceria, ela está acompanhando isso de perto, todo esse processo, e ele está em conformidade com a resolução 4117, que por isso me pediu para eu analisar tanto a questão da SPIN quanto da resolução 4117, está em conformidade. O principal objetivo aqui é analisar o mérito do processo da pesquisa. Então, eu sou de parecer favorável ao prosseguimento do processo e à celebração do termo de convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação, convênio PDI número 092/2023 da Fundação Araucária, a ser celebrado entre o FPR, FUNPAR e a Fundação Araucária. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. A única explicação que eu queria deixar é uma corrida contra o tempo, ainda não tem todos os dados, tem minutas e vai ter que ser analisado. Mas eu me ative a julgar o processo, e o processo é relevante e é importante para ele.
Obrigado, professor Bernardo. Em discussão? Em regime, professora Luciana? Só agradecer ao relato, professor, a suscitação foi muito grande de todos nós, e agradeço pela sua dedicação à análise dos processos. Obrigada. Eu que agradeço, estou aprendendo. Continuamos em discussão. Mais algum questionamento? Então, regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só é questão de esclarecimento em relação à fala do professor Felinácio, em relação ao ressarcimento da UFPR. Né? A UFPR não vai ser ressarcida, tá? Então, não existe ressarcimento da UFPR com esses projetos da Fundação Leocádia. Eu não entendo nem por que a Fundação está sendo, né? Porque, como o próprio nome diz, é a Fundação de Apoio. Né? Parece que ela não gosta de apoiar muito, né? Esse apoio fica meio relativo, né? É só apoio quando for remunerado. Né? Mas a gente entende que que é uma decisão do Tribunal de Contas da União que a Fundação não pode fazer uma prestação de serviço sem ser remunerada por isso. Então, acho que no acordo entre a Universidade e a Fundação Leocádia, né, foi acordado que uma taxa de 5% seria encaminhada à Fundação para ela fazer a gestão da parte de carga dos projetos. Tá bom? O informe da plenária, acho que o professor Cassius queria fazer o informe. Não, na verdade, eu gostaria de colocar aqui um início de uma possível discussão aqui na nossa plenária, que seria nós termos algum tipo de apoio com relação aos projetos. A gente viu diversos projetos relatados hoje, e separar a parte jurídica da parte técnica. Ou seja, a parte jurídica, ela já vem validada pelos técnicos, seja da SPIN, seja do próprio setor, da Politec, ou seja, qual é a melhor maneira possível, para que a gente consiga aqui discutir a parte que nos interessa academicamente, que é a parte técnica do projeto, e às vezes chama atenção isso, que pode ser um TCC de um aluno, que tem alguma coisa a ver, então essa comunicação acadêmica. A gente acaba se atento aqui, na maioria esmagadora do tempo de todos os projetos, a parte fiscal e legal. E a gente não tem, talvez, não todos nós temos a formação jurídica necessária para dizer se é ou não é. Como isso é um checklist, acredito que se viesse isso, um parecer técnico, seja da Protec, seja da SPIN, seja de um órgão auxiliar criado no setor, a gente poderia se ater mais tempo aqui, a parte técnica, e não gastar tanto tempo em dizer que vai 80 mil para cá, 20 mil para lá, 30 mil para cá, que isso acaba sendo, entre aspas, algo que é legal, que a gente tem que cumprir, e aqui a gente acaba só fazendo um checklist se cumpre ou não cumpre. Né? Então, gostaria de colocar como sugestão uma possível, uma dessas, desenvolvimento ao longo do setor. Se quer que a palavra do professor Luiz, bem nessa linha que a gente está trabalhando, né? O SIGA ele já faz o checklist, a gente deseja dar uma transparência antecipada para todos os conselheiros e conselheiras, para todo mundo já ver iniciado as informações e não aqui sair catando sinapse para entender qualquer situação, né? E todo o apoio jurídico do nosso escritório de projetos, para que a gente tenha essa pacificação, né? Um pouco do que a gente conversou no início, estamos construindo esse escritório de projetos, conversando com o professor Bonner lá na SPIN, buscando experiências boas aqui com Exatas, que também já tem um escritório de projetos. Então, obrigado pela manifestação, acho que é isso que a gente procura ouvir, para encontrar os obstáculos e desobstruir. A nossa principal missão é retirar aquilo que impede a todos os nossos, né, enfim, a comunidade a produzir melhor e mais rápido, seja na pesquisa, na extensão, né, ou no ensino, em geral. E a gente entende, para concluir, que a prestação de serviço que gera retorno, ela é sensível, e a gente também tem um impacto, né, de utilizar esse retorno em ações que sejam visíveis, porque a gente vê aqui 2% para cá, 4% para lá, 2% para lá, e para onde vai, né? Aonde esse recurso, o que ele produz. Então a gente tem que também firmar aí impacto que esse recurso vai produzir. Investimento em estrutura, que a gente sabe que precisa muito, investimento em bolsas, eventualmente de iniciação científica, projeto de extensão, que precisa, né? E é o nosso trabalho que não vamos encerrar esse ano, a gente sabe disso, inclusive amanhã nós vamos ter uma reunião com
chefes de departamento e coordenadores de graduação para apresentar um pequeno extrato desses 2 meses que a gente veio trabalhando para entender todas as ferpas que estão aí, né? E a gente então tem um planinho aí, humilde, mas para fazer 2023 e seguir viagem nessa perspectiva. Então, estamos super alinhados. Obrigado aí pela lembrança. Mais algum informe da plenária? Então, antes de encerrar a reunião, eu gostaria de finalizar nossa homenagem às mulheres lendo os nomes de todas as conselheiras que são, né, mulheres aqui do setor de tecnologia. Então, a conselheira Lia Yamamoto, a professora Márcia de Andrade Pereira Bernardes, isso é para ficar registrado na né? Professora Tizá Lins Portos Dantas, professora Maria Lúcia Masson, professora Senada Lourdes da Nóbrega Cunha, professora Ana Flávia Locatelli Godoy, professora Susan Grace Carr, professora Janilson dos Santos Negrão, professora Eneida Kutschpil, professora Laila Valduga Artigas, professora Gisele Lopes Ferreira Font, professora Regina Tiemitiche, professora Selma Aparecida Cubas, professora Adriana de Paula Lacerda Santos, professora Silvana Pereira Détaro, professora Luciana Porto de Souza Vanderberg, professora Heloíse Garcia Knapp, professora Juliana Sardi Venter, professora Francine Campos Schmidt, professora Mariana Kleina, professora Daniele Miranda Bacila, professora Letista Lerone Gardens, aos técnicos administrativos, Rafaela Laureano Caramela Figueira da Silva, Deise Ramos da Silva, né, as técnicas, né, desculpe, né, aos representantes discentes, aluna discente Tatiana de Mello Carvalho, Luana Hittman Lagner, discente Isabela de Souza Cordeiro, Júlia Tomé da Cruz Silva, Manuela Palácio Poca, Caroline Batista Santana, Aline Maciel Chandorra Bodotti, aluno de pós-graduação, Raquel Ayumi Ainda, a secretária Ana Paula Alberti e a todas, né, a Vanessa que estava aqui agora há pouco, a Débora, né, todos os técnicos que estão aqui, a Cristiane que está ali, né, a todas as mulheres que fazem a força do setor de tecnologia. Tá? Obrigado novamente. Né, finalizando, né, hoje à tarde, às 1h30 da tarde, a gente começa o evento Estilo de Mulher, né, organizado pelo setor de tecnologia, organizado pelas mulheres do setor de tecnologia, com a contribuição de alguns, né, outros, né, e conto com a presença de todos, né, hoje à tarde e amanhã, é um evento específico de apresentação de algumas empresas, né, a Renault vai estar aí, a ExxonMobil vai estar aí e a A1 Engenharia vai estar aí apresentando a engenharia, né, a mulher da engenharia e provavelmente mostrando algumas vagas de estágio, algumas vagas de trabalho para os nossos alunos de graduação. Então, é um evento que tanto vale a presença das discentes e dos discentes, né, para estar acompanhando o que essas empresas vão ofertar para os nossos alunos aí. Acho que para nós é muito importante. A gente teve numa reunião da Exxon há 15 dias atrás com o grupo do gabinete do setor e o profissional da Exxon apresentou alguns números, né, de estagiários dentro da ExxonMobil. Em torno dos últimos 4 anos, em torno de 800 estagiários entraram na Exxon. Desses 800 estagiários, em torno de entre 40% e 50% eram estagiários da UFPR. Né? E desses 320 a 400 estagiários da Exxon, da UFPR, 117 foram contratados pela Exxon. Então, é a força do nosso setor dentro da iniciativa privada e o quão importante a gente vê a gratidão, né? A gente olha, conversa com o pessoal da RH, a felicidade que eles têm quando eles recebem um aluno nosso para estagiar, porque eles sabem da competência dos alunos, eles sabem do que a gente está fazendo aqui e da importância que é essa relação com as empresas, que é o quão importante os nossos alunos estarem desenvolvendo estágio nas empresas. Então, com isso eu finalizo a reunião setorial, né, do serviço setorial, e agradeço a presença de todos. Obrigado.
Obrigada.